o poeta chegara ao alto da montanha, e quando ia a descer a vertente do oeste, viu uma cousa estranha, uma figura má. Então, volvendo o olhar ao subtil, ao celeste, ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, num tom medroso e agreste, pergunta o que será. Oi. Quando o assunto é a língua portuguesa, os países que vêm à mente imediatamente são Brasil e Portugal. Mas o que pouca gente sabe é que a língua portuguesa é o idioma oficial de pelo menos 10 países ao redor do mundo. Isso porque ao longo da história, Portugal colonizou um país aqui, outro país ali, né? E foi espalhando o idioma dele pelo mundo. Mas sabe quantos países Portugal colonizou? 15? 20? 53 países. Portugal colonizou 53 países ao longo da história. E desses 53, 10 tem o português como idioma oficial ainda hoje. E se só que no Brasil a gente já tem uma variedade enorme do português por causa da região, de sotaque, de gírias específicas de cada região, imagina em outros países. Então eu resolvi trazer aqui uma comparação desse português que é falado em outros países pelo mundo afora pra gente ver se tem muita diferença, se a gente consegue entender. Eu tentei pegar trechos de noticiário de televisão, porque sempre no noticiário eles usam uma linguagem mais neutra, sem sotaque de um lugar ou de outro. E eles falam de um jeito mais formal, então teoricamente é mais fácil de entender. Será que a gente vai entender tudo? Vamos lá. Esse primeiro vídeo que a gente vai ver aqui é de um noticiário da Angola, tá? Vamos lá dar uma olhada. Presidente do Chad morre aos 68 anos, vítima de ferimentos sofridos em operação militar. Conflitos na região dos Grandes Lagos dominam debates em Cimeira de Luanda. 24 horas depois continua a luta contra os danos causados pela chuva na capital angolana. Covid-19, missão de paz da ONU na República Centro-Africana começou a vacinar os seus funcionários. Então, eu consegui entender tudo, na verdade, né? Eles falam com a boca um pouquinho cheia, parece, né? E tem um pouquinho do chiado do português, também de Portugal, né? Mas de resto dá pra entender tranquilamente. A gente já pode viajar pra Angola já, né? Fala aí pra mim se você entendeu ou não, tá? Agora esse próximo português aqui que a gente vai ver é do Cabo Verde, que também fica na África, tá? E Cabo Verde está na linha de frente em África em termos de estratégias e metas para a mobilidade elétrica. Esse é um dos sublinhados da apresentação da experiência de Cabo Verde em matéria de aproveitamento das energias renováveis e mobilidade elétrica, durante os painéis sobre energias renováveis apresentados esta manhã. Um dos primeiros temas do segundo dia foi a questão energética, que ocupou 2 painéis, debruçando sobre as seguintes questões: a transformação energética e uma recuperação verde que contribua para uma justa transição, como entender as nuances e questões emergentes para a África no contexto global para a emissão zero em 2050. Então, esse português de Cabo Verde parece que ele é mais parecido com o português de Portugal, ele é um pouco mais chiado, assim, o jeito que eles falam, a entonação também, né? É um pouquinho diferente do português de Angola aí, né? Mas mesmo assim dá pra entender quase tudo. Só lembrando que em Cabo Verde, apesar do português ser o idioma oficial, eles têm um outro idioma também, tá? Que é o crioulo cabo-verdiano, que é uma mistura de português com algum outro idioma lá que eu não conheço muito bem. Mas vamos pro próximo país, então. Esse próximo vídeo que a gente vai ver aqui é um noticiário de Portugal, mas eles estão entrevistando pessoas na Guiné-Bissau, que fica lá na África também, e lá também o português é o idioma oficial, tá? Vamos dar uma olhada então nos entrevistados para ver se a gente consegue entender o português deles. As pessoas gostam de ver mais telenovela e aquele programa do Gugu. É sempre o preferido das pessoas? O preferido é mais telenovela. Sou o telespectador número 1 da Telerecord porque Telerecord é um dos programas mais preferidos da minha vida. Eu gosto muito, porque gosto de ver telenovela aqui. É importante também para desenvolver o português? É muito importante aqui em Guiné, várias pessoas não gostam de falar português, porque o ensino básico não permite isso. Então a gente viu aí, era uma entrevista da Rede Record de Portugal, lá na Guiné-Bissau, e eles falaram que a televisão lá ajuda eles a aprenderem o português, porque apesar de ser um idioma oficial, não é todo mundo que fala igual a moça ali disse, né? Eles têm um outro idioma deles também, que é o crioulo da Guiné-Bissau, igual tem no Cabo Verde o crioulo, o cabo-verdiano, mas pelo que eu percebi ali, deu pra entender bem o português deles também, né? É bem claro assim, né? Tem um pouquinho do português de Portugal também, mas deu pra entender tranquilamente. Agora o próximo lugar que a gente vai dar uma olhada é Macau, onde eles também falam português lá, mas a maioria fala chinês, assim. Uma menor quantia de pessoas fala português lá. Boa noite. Em tempo de pandemia, há quem não tenha receio de investir ou outra alternativa e se arrisque nos negócios. Fomos à procura de apostas bem-sucedidas na área de food and beverage e encontramos 2 exemplos. Outros sabores é a TDM reportagem desta semana, da autoria da jornalista Rosa Serrano.
Voltaremos na próxima semana com mais uma TDM reportagem. Até lá, muito boa noite. Pela lógica, se esse é o jornal que passa em Macau, então o português deles é bem parecido com esse aí mesmo, que foi falado pelo âncora, né? Então, eu acho que é tranquilo pra entender, porque eu entendi tudo que ele disse lá. Como eu disse, apesar de ser um idioma oficial lá em Macau, a maioria fala chinês, tá? É uma minoria que fala português. Vamos dar uma olhada no próximo país agora, que é Moçambique. Muito boa tarde, Pedro Jacob. A Autoridade Tributária de Moçambique desencadeou na manhã de hoje uma operação neste parque de venda de viaturas situado na Avenida Marian Guabi, aqui na cidade de Maputo. Segundo a Autoridade Tributária, estavam neste parque 3 viaturas com matrícula estrangeira não regularizada e que não deviam ser vendidas em território moçambicano. Trata-se de um caso em que houve uma declaração, com certeza, de importação temporária, depois houve um desvio da aplicação para colocar a viatura em situação de venda. Isto configura um crime aduaneiro chamado contrabando. Então, já tinha ouvido o português de Moçambique antes e eu acho um português muito claro, mais claro do que o português de Portugal, porque tem menos chiado. Ele só tem uma entonaçãozinha um pouco diferente, parece que ele tem umas pausas mais abruptas pra falar assim, né? Tá, mas eu achei um português muito claro, já dá pra gente viajar pra Moçambique tranquilamente que vai dar pra entender tudo. Eu acho que só se alguém falar muito rápido lá, de repente, pode atrapalhar, né? Mas vamos dar uma olhada então no próximo país agora. Bem, esse aqui é um telejornal de Portugal, tá? Então vamos dar uma olhada no português de Portugal aí pra gente já comparar com esses outros que a gente escutou agora. Já a seguir, na TVI 24, José Alberto Carvalho conduz a 21ª hora. Hoje temos um debate com os comentadores da TVI, José Miguel Júdice, Fernando Medina, Manuela Ferreira Leite e Constança Cunha Issá. Vão debater e analisar as declarações do Presidente da República feitas esta noite aqui no Jornal das 8. Obrigada, boa noite. Vocês perceberam a diferença do português de outros países para o português de Portugal? O português de Portugal é muito mais chiado, né? Tem esse chiado muito forte. Eu acho mais difícil de entender do que os outros que a gente escutou. Então parece que, sei lá, os outros países pegaram mais esse sotaque de Portugal, mas ficaram alguns mais, outros menos. E a gente não tem nada desse sotaque. Nosso português é muito nosso aqui no Brasil. Mas vamos continuar aqui porque tem mais um país pra gente ver. A gente vai dar uma olhada só mais nesse aqui, que é um noticiário que passa no Timor-Leste. E lá eles falam português também como língua oficial. Vamos dar uma olhadinha nele. Telespectadores, a TN Situação Geral e a FAT em Isolamento, Vera Cruz. Turma te acompanha a reportagem completa, o jornalista Zimi Fernandes. O nome dele é longuinho. Malu telespectador sira darang itare hafoen itania líder nacional hakarak foti mate ising nebedes confiança. Vocês conseguiram entender o que o cara falou lá? Zimi para a reportagem, telespectadores e a Situação Geral e a FAT Isolamento, Vera Cruz dele. Até a próxima. O que acontece é que no Timor-Leste, além do português, o outro idioma oficial também que eles têm lá é o Tetum, que é um idioma que eu não faço ideia de como seja. Mas o que acontece lá é que muitos misturam esse Tetum com o português. Então eles usam palavras do português com outras palavras desse Tetum, que é outro idioma que eles têm lá, e fica uma misturada toda. Fora esses países que a gente viu, tem mais 2 países que eu não consegui achar trecho de nada na internet pra mostrar aqui, que são a Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, que ambos ficam na África também, tá? Eu não sei como que é o português exatamente de lá, desses lugares. Resumindo, contando com o Brasil, são 10 países ao redor do mundo que tem o português como uma língua oficial e dá pra você se virar um pouco, né? Então você já sabe, eu já tenho 9 países aí fora o Brasil pra você visitar, passear e conseguir se comunicar numa boa. Fala pra mim o que você achou. Você conseguiu entender todos esses portugueses diferentes aqui? Teria coragem de viajar para algum desses países aí, se virar lá só com português mesmo? Fala para mim nos comentários aqui, tá? E se você gostou do vídeo, dá um like e não se esquece, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais dicas e curiosidades. Então é isso e tchau. Deixa eu ler um poeminha aqui em português do Brasil mesmo, que para mim é o português que eu mais gosto, sinceramente, né? Um homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim de lado, como se chegando atrasado, chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, Édens, analgésicos, não me toquem nesse dor. Ela é tudo que me sobra, sofrer vai ser a minha última obra. Essa aqui é o Paulo Leminski, esse poema doidão.